Sermões no Evangelho de João, parte 1. O amor de Deus revelado em Jesus, seu único Filho, parte 1, de Paul C. Young. Jesus Cristo, nossa vida. João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Como é maravilhoso esse Jesus que nos livrou de todos os nossos pecados. João, capítulo 1, descreve Jesus como Criador de todo o universo. Se formos comparar com o infinito universo que Deus criou, nós veremos como somos criaturas insignificantes e pequenas. É por isso que nós não temos como agradecer a Deus por ter nos permitido encontrá-lo. Ele, que é um Deus tão grandioso. Este foi o maior de todos os milagres. Até agora, eu acho que ter encontrado a Deus, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, é o maior de todos os milagres. Jesus é o Criador que fez este imenso universo cuja luz se propaga a milhões e milhões de anos-luz. Deus também preparou a verdade eterna e a verdadeira salvação que são invisíveis aos nossos olhos. Deus é realmente um Deus maravilhoso. A obra final de Deus foi criar os seres humanos como seus próprios filhos a despeito de tudo mais que Ele criou. Por isso, como é que nós podemos deixar de dar graças a Deus, já que podemos encontrar um Deus tão maravilhoso e grandioso? Deus realizou estas obras que pareciam impossíveis para que compreendêssemos com nossa inteligência. O mundo que Deus criou é cheio de mistérios que são incompreensíveis à mente humana. Nós não temos outra escolha a não ser louvar a Deus, já que por nós mesmos podemos encontrar um Deus tão grandioso. Nós não temos outra escolha a não ser louvar a Deus quando olhamos para o universo e vemos suas muitas galáxias que estão além da nossa imaginação. O universo que Deus criou é magnífico. Nós somos criaturas pequenas demais para sermos comparados com o mundo criado por Deus. Cada pessoa não é maior do que um cisco no olho de Deus. Deste modo, como é que podemos deixar de dar graças a Deus, já que criaturas tão pequenas podem encontrar a Deus, o Criador deste magnífico universo? Com o coração cheio de alegria, mais uma vez, eu dou graças a Deus. Todavia, é uma vergonha que ainda haja pessoas que estão tentando encontrar o Deus grandioso e santo sem conhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. É absolutamente impossível nos encontrarmos com Jesus sem antes termos fé neste verdadeiro Evangelho. Também é impossível recebermos a remissão de pecados sem o Evangelho da Água e do Espírito. Como nós, seres humanos, podemos encontrar Jesus, então? Não há outra maneira de encontrarmos Deus a não ser através de Jesus, que se tornou um ser humano assim como você e eu. Jesus foi batizado por João Batista para levar de uma vez os nossos pecados sobre si. E ele apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser crucificado. Por meio do seu batismo e ressurreição, Jesus tornou possível sermos adotados por Deus como seus próprios filhos. Melhor dizendo, não há outro caminho para a salvação
a não ser a vinda de Deus como nosso Salvador, que nos livrou de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Entretanto, se Deus em sua pureza fosse nos encontrar, nenhum pecador escaparia da condenação por causa dos seus pecados, porque Ele é o juiz mais santo e justo. Pelo fato de sermos pecadores por natureza, nós morreríamos se nos achegássemos à santa luz de Deus. Então, para que nós pudéssemos encontrar a Deus, Ele teve que vir até nós em um corpo carnal como o nosso. Nosso Senhor mesmo, então, veio no corpo carnal para nos encontrar e nos libertar dos nossos pecados, nós que somos fracos e incapazes. Para assumir um corpo humano de carne e osso assim como o nosso, Jesus nasceu neste mundo através da Virgem Maria. Assim como estava escrito que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Isaías 7,14, Deus veio a nós num corpo de carne e osso como o nosso para estar entre nós. Essa promessa foi profetizada por Isaías mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Se nosso Senhor não tivesse se humilhado e descido a esse nível inferior para estar conosco, você e eu jamais poderíamos encontrá-lo. Nosso Senhor veio a este mundo num corpo carnal assim como o nosso para estar conosco. O Deus que se tornou Emanuel por nós. Emanuel significa Deus conosco, e o nome Jesus significa Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21 e 23. João 3,16 fala de Jesus Emanuel da seguinte forma: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por Deus ter nos amado assim, Ele assumiu um corpo carnal e veio a este mundo para estar entre nós. Jesus Cristo veio a este mundo no corpo carnal e nos fez justos com o Evangelho da Água e do Espírito. Deste modo, Ele nos fez seu próprio povo. Nosso Senhor nos deu um Evangelho de grandes bênçãos. Ele veio a este mundo pelo Evangelho da Água e do Espírito. Quando ouvimos a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e cremos nele em nosso coração, nós podemos encontrar o Deus Santo e fazer parte do seu povo. Nós podemos encontrar a Deus porque fomos libertos de todos os nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Nós também podemos ter verdadeira comunhão com Deus porque nos tornamos seu povo. Por isso, nós temos que entender que não podemos encontrar a Deus por nós mesmos sem antes crer no Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, nós só podemos encontrá-lo através da fé. Embora nosso Senhor seja realmente Deus, Ele visitou este mundo pela verdade do Evangelho da Água e do Espírito para estar conosco e somos pecadores por natureza. Nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito e cremos que o nosso Senhor é o Rei dos Reis, o Deus Criador e o verdadeiro Salvador. Nós somos gratos por Jesus Cristo ter vindo a este mundo no corpo carnal. Nós podemos encontrá-lo quando cremos na sua palavra descrita no Evangelho da Água e do Espírito. Todo aquele que quer encontrar Jesus Cristo tem que entender que isso só é possível quando cremos nele, que veio a este mundo para nos livrar de todos os nossos pecados. Nós não podemos encontrá-lo simplesmente porque desejamos isso. Nós agora podemos encontrar Jesus facilmente porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Nós nos tornamos povo de Deus quando cremos na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Meus amados irmãos, essas palavras fazem algum sentido para vocês?
Cada pessoa cresce num ambiente diferente, e seu tipo de fé será moldado principalmente por esse ambiente. Você será um cristão de acordo com o ambiente em que você foi criado. Entre os que creem em Jesus, existem também aqueles que encontraram o Evangelho pela primeira vez tarde em sua vida. Embora a palavra do Evangelho da Água e do Espírito possa parecer um pouco estranha quando a ouvimos pela primeira vez, sabemos que mesmo assim ela está correta. É algo comum ficarmos confusos no início quando experimentamos o poder do Evangelho da Água e do Espírito. Todo mundo passa pela mesma experiência no começo. Todavia, essa confusão com certeza vai acabar quando você colocar sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Há muitos cristãos que adoram a Deus em sua afeição por Ele, apesar de não conhecerem o Evangelho da Água e do Espírito. Mas Ele de fato se agrada com essa adoração errada dos pecadores? Aqueles que se tornaram justos pela fé adoram a Deus com alegria em seu coração. Se você for a uma igreja de Deus, você encontrará pessoas que adoram a Deus somente por causa da sua justiça. Todo aquele que vem à igreja de Deus certamente ouvirá a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Esse Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho da verdade que não pode ser ouvido em qualquer lugar deste mundo. Aqueles que ouvem e creem na verdade do Evangelho da Água e do Espírito se reúnem na Igreja de Deus para levar uma vida espiritual. Da mesma forma, já que não pode haver nenhuma manchinha de pecado em seu coração, eles vêm adorar a Deus com seu coração totalmente puro. Eles podem adorar a Deus do fundo do seu coração porque encontraram o Senhor na verdade, e por isso eles têm certeza da sua salvação. Na Igreja de Deus, a graça da remissão de pecados que nosso Senhor nos deu está transbordando o tempo todo. Como nós podemos encontrar nosso Senhor? Na verdade, isso é impossível por meros meios humanos. É loucura nós tentarmos encontrar a Deus com nosso próprio esforço. Nós não podemos encontrar a Deus com uma fé baseada em ideias humanas. Somente crendo na verdade do Evangelho da Água e do Espírito é que somos libertos de todos os nossos pecados e podemos encontrar o Deus Criador dos céus. Nós precisamos completamente do Evangelho da Água e do Espírito para encontrarmos a Deus. Não há nenhuma falha na remissão de pecados que alcançamos pela fé neste Evangelho. Agora, todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito pode se encontrar com Deus e fazer parte do seu povo por essa fé. Nosso verdadeiro mediador é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5. E o Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus é a verdadeira salvação. Ninguém pode encontrar Jesus a não ser pela verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Nenhum de nós pode estar livre da condenação eterna a não ser que conheça a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Nós só podemos encontrar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, crendo na grande verdade da salvação que veio pela água e pelo Espírito. Por isso, eu digo a vocês agora que todos aqueles que crerem no Evangelho da Água e do Espírito serão os mais abençoados. Entretanto, os ministros cristãos que não encontraram o Evangelho da Água e do Espírito não podem pregar verdadeiros sermões porque eles ainda não tiveram um encontro com Deus. É por isso que eles só podem pregar sermões mentirosos. Eles podem até pregar a palavra de Deus à sua maneira, mas não podem anunciar a verdade que leva as pessoas a ser libertas do pecado em seu espírito. É totalmente impossível eles falarem algo que diz respeito à verdade do Evangelho da Água e do Espírito, porque eles não sabem
nada a respeito desta verdade do Evangelho. Muitos pastores pregam em suas igrejas, mas suas palavras não passam de ideias teóricas da sua própria carne. Como é o amor de Deus realmente? Como é o amor de Deus? Há muitos tipos de amor neste mundo. Existe o amor das pessoas, dos amigos, de um casal, dos pais e o amor de Deus. Que tipo de amor é o mais valioso então? Já que o amor incondicional e que nunca muda é o mais valioso, o amor de Deus vence todos os outros num piscar de olhos. Todos nós desejamos ter o amor de Deus em nosso coração. Como então podemos ter o amor de Deus em nosso coração? Quando nós cremos que Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, é o nosso Salvador, é que podemos ter o amor de Deus. Até a geração passada, as pessoas acreditavam que podiam obter conhecimento secular indo à igreja. No entanto, hoje em dia as pessoas não veem mais as coisas desse jeito. Atualmente, pelo fato de haver muitos lugares onde se pode ter conhecimento neste mundo e pelo fato das pessoas já terem aprendido muito, elas não se sentem realizadas a não ser quando o Evangelho da Água e do Espírito é pregado. O Evangelho da Água e do Espírito é pregado somente na Igreja de Deus. As pessoas vêm à igreja hoje em dia não para aprender coisas seculares, mas para aprender sobre Deus e para ouvir a sua voz através do Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, como pode um pastor, que é ignorante em relação ao Evangelho da Água e do Espírito, guiar outras almas à palavra de Deus? Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito não receberam a remissão dos seus pecados, nem tiveram um encontro com Deus, porque eles não conhecem a verdade deste Evangelho. Como é que eles podem, então, falar sobre o Evangelho da Água e do Espírito, que é o Evangelho de Deus? Além disso, como é que eles podem falar da sua condição espiritual? Eles não têm como falar da remissão de pecados e da verdadeira salvação. Eles somente confundem o coração dos cristãos que ficam espiritualmente cegos com suas doutrinas. Todos devem ser totalmente purificados dos seus pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Caso contrário, não é possível falar do verdadeiro Evangelho que está bem claro na Bíblia. É por isso que nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito podemos encontrar Jesus por meio da verdade deste Evangelho. Já que Jesus veio a este mundo pela água e pelo sangue, 1 João 5:6, nós nascemos de novo e nos tornamos povo de Deus pela nossa fé neste Evangelho. Na passagem bíblica que nós vimos aqui em João 1, está escrito que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e esse Verbo, na verdade, era a Palavra de Deus. Este mundo foi criado pela Palavra de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus fez do universo uma realidade pela sua Palavra. Que haja algo. Quando Deus falou, assim aconteceu. O que eu estou dizendo é que este Deus onipotente veio a nós como nosso Salvador. Junto com o nosso Senhor, que veio a este mundo, veio também o poder de limpar todos os nossos pecados. Ainda assim, muitos não conhecem o Senhor e morrem pecadores. A luz resplandece nas trevas
e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, 5. Todavia, você e eu que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, recebemos muito amor de Deus. Deus, nosso Salvador, veio a este mundo no corpo carnal assim como o nosso. Ao ser batizado por João Batista e morrer na cruz, ele levou todos os nossos pecados sobre si e purificou todos eles. Ao ressuscitar dos mortos, ele deu a nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito a graça de chamarmos a Deus de Abba Pai. Nós fomos libertos de todos os nossos pecados e adotados como filhos de Deus por conhecermos e crermos no Evangelho da Água e do Espírito. Assim, através do Evangelho da Água e do Espírito, nós encontramos nosso Salvador, Jesus Cristo. Como é grande o amor que recebemos de Deus, já que o encontramos através da verdade deste Evangelho. Nós que nascemos de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito, crendo em Jesus como nosso Salvador, recebemos a grande graça da salvação. Mesmo assim, muitos continuam nas trevas como pecadores, apesar da luz do Evangelho da Água e do Espírito já ter brilhado sobre eles. Não é uma vergonha ver tantas pessoas ainda andando em trevas, visto que Jesus Cristo já libertou a todos de seus pecados, tendo vindo pelo Evangelho da Água e do Espírito? Com certeza nós recebemos a abundante graça, já que tivemos um encontro com Jesus pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Se pararmos um momento para refletir, nós veremos que não encontramos nosso Senhor porque somos inteligentes. Se fôssemos depender das nossas habilidades humanas, nós nunca teríamos um encontro com o Senhor. Como é que pessoas tão insignificantes como nós poderiam encontrar um Deus tão maravilhoso? Se nós olharmos para cada pessoa em comparação com o universo, veremos que somos como pó. Não, nem mesmo pó. Se seres assim tentassem encontrar a Deus, nada mais normal do que acharem isso impossível. Foi por isso que Jesus veio até nós e assim pudemos encontrá-lo. Nós não encontramos a Deus por causa do nosso mérito carnal, mas podemos encontrá-lo porque o Senhor nos libertou com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que creram nisso e encontraram o Senhor receberam o seu amor verdadeiro. Assim como eu estou usando um terno agora, os que creem no Evangelho da Água e do Espírito estão vestidos da justiça de Deus. Nós que fomos revestidos do amor de Deus, estamos de fato vestidos de seu grande amor. É um grande privilégio receber as bênçãos, a graça, a salvação e o amor do Deus Todo-Poderoso, que é o Criador e nosso Salvador. Nós não amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro e incondicionalmente através da verdade do Evangelho da Água e do Espírito, vindo ao nosso encontro e nos cobrindo com seu amor. 1 João 4,19. Deste modo, nós nos tornamos povo de Deus, fomos adotados como seus filhos e ganhamos o direito de entrar no reino eterno. Mas nós não fizemos nada para que essa verdade de Deus se cumprisse. Deus fez tudo Ele mesmo. Se formos buscar a Deus por nós mesmos, isso será tão desesperançoso quanto se procurássemos no mundo todo a mãe de alguém que se perdeu, como num conto de fadas. Nós nunca conseguiríamos encontrar o Salvador, até mesmo se fôssemos procurar em cada canto do universo. Nós só podemos encontrar a Deus porque Ele mesmo veio ao nosso encontro. Nós só podemos encontrar o Senhor e ser libertos de todos os nossos pecados porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito dado por Ele. Ninguém pode receber a remissão de pecados por causa dos seus próprios méritos ou habilidades. Portanto, nós temos que abandonar nossos pensamentos humanos que se opõem à vontade de Deus.
Toda salvação vem do Senhor. É uma ilusão pensar que conseguiremos algo com nosso conhecimento humano. É como esquecer qual é o seu lugar, como um cachorrinho que não tem medo de enfrentar um tigre. Se queremos ter de fato um encontro com o Senhor da verdade, nós temos que estar com nossos olhos e ouvidos atentos à palavra de Deus. O problema é que as pessoas são enganadas com falsos ensinamentos e por isso não conseguem entender a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho da Água e do Espírito não podem ter um encontro com o Senhor, nem mesmo quando recebem uma segunda chance. Aqueles que não foram completamente purificados de todos os seus pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito não podem entender de modo correto nenhuma frase da Bíblia. Eles só podem dizer que a palavra de Deus é feita de papel branco escrito com tinta preta. Eles podem até ter o conhecimento acadêmico deste mundo, mas a palavra de Deus é por demais complicada para eles. Se Jesus disse que foi o Verbo que no princípio criou os céus e a terra, esse Verbo é a palavra de Deus. E o universo foi totalmente criado pela sua palavra. No entanto, os cristãos religiosos tentam interpretar a palavra usando apenas seu raciocínio lógico limitado. Sendo assim, é impossível que aqueles que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito entendam como Deus veio a este mundo num corpo carnal. Eu encontrei o Senhor através da palavra do Evangelho da Água e do Espírito 10 anos depois de ter aceitado Jesus como meu Salvador. Quando eu estava estudando teologia, eu percebi que seria impossível conhecer a essência de Jesus Cristo, até mesmo se eu chegasse no nível mais elevado da teologia. É simplesmente impossível conhecer Jesus. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais difícil fica de entender. Eu posso entender todas as diferenças que há nas doutrinas cristãs. Eu consigo decorar cada assunto de soteriologia, teologia sistemática e pneumatologia, mas a Bíblia é diferente. Um dia eu achei que tinha entendido, mas no outro dia eu tive mais dúvidas. Quanto mais eu estudava a Bíblia, mais eu ficava confuso. Então eu acabei desistindo. Às vezes eu até pensava, como eu sou ignorante em relação à Bíblia. Quando eu me converti a Jesus, eu achava que conhecia muito bem a Bíblia. Embora eu declarasse crer em Jesus como meu Salvador, tudo o que eu achava que sabia se transformou em dúvidas 10 anos depois. Felizmente, eu compreendi a verdade do Evangelho da Água e do Espírito enquanto li a Bíblia. Por meio dela, os pecados do meu coração foram completamente apagados. Eu recebi a bênção de nascer de novo ao conhecer e depois crer no Evangelho da Água e do Espírito descrito na Palavra de Deus. Este Evangelho da Água e do Espírito afirma: Jesus eliminou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e ao morrer na cruz. Só depois que eu conheci a verdade do Evangelho da Água e do Espírito é que eu pude realmente encontrar Jesus, meu Salvador. Resumindo, quando eu conheci o Evangelho da Água e do Espírito é que eu pude ter de fato um encontro com Jesus. Desde então, eu tenho pregado a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Quando eu falo do Evangelho da Água e do Espírito, aqueles que ouvem essa mensagem podem encontrar o Senhor de forma correta, assim como eu também encontrei o Senhor meu Deus. Só para recapitular, a minha fé em Deus não era completa antes de eu conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Porém, minha fé é muito diferente agora. Eu estou muito ocupado com a obra, mas quando eu separo algum tempo para orar e ler a Bíblia, um pensamento me vem à mente. Como foi que eu encontrei a Deus?
Essa era uma pergunta que antes eu não saberia responder. Senhor Jesus, Tu vieste a mim pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Tu me visitaste vindo a este mundo no corpo carnal. Tu levaste todos os meus pecados sobre o Teu corpo ao ser batizado e morreste na cruz em meu lugar. Ao terceiro dia, Tu ressuscitaste dos mortos e ascendeste aos céus. A palavra que Tu falaste ficou tão gravada em mim que agora eu posso conhecer a mim e a Deus através dela. E já eu tenho a certeza em meu coração e creio que Deus me livrou de todos os meus pecados e eu recebi a salvação. Tudo isso por causa da sua graça e do seu amor. De que outra maneira eu poderia ter encontrado Deus? Eu não tenho como deixar de testemunhar isso. O que eu estou dizendo é que não foi através dos meus esforços que eu encontrei o Senhor. O Senhor me libertou de todos os meus pecados pela sua graça. Ele me amou pela sua graça e encontrou você e eu pela sua graça. Eu dou graças a Deus quando penso nisso. Eu sou uma mera criatura, fraco e deficiente, e não tenho do que me orgulhar. Não somente diante de Deus, mas também diante das pessoas, eu não tenho do que me orgulhar, porque Deus veio ao meu encontro por causa do seu amor. Ele se fez homem por mim e trouxe a salvação a toda a humanidade, vindo até nós pela água e pelo Espírito. É por isso que o Senhor quer ter um encontro não somente comigo, mas também com toda a humanidade. O Senhor também está perto das pessoas. Mesmo assim, muitas delas ainda não o encontraram, mas nós sim. Meu coração sempre se alegra quando isso vem à minha mente. Quando eu vejo as congregações e os servos da Igreja de Deus, eu fico feliz porque eu sinto que eles são pessoas que de fato encontraram a Deus. Meus amados irmãos, quantos há neste mundo que creem em Jesus e tiveram encontro com o Deus da verdade? Há muitos? Meus amados irmãos, não existem muitos cristãos que encontraram Deus através do Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que estamos pregando a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. A razão pela qual realizamos encontros de avivamento na Igreja de Deus é para que aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus possam de fato encontrá-lo. Embora a Bíblia seja um livro lindo, mais grosso, ela pode ser resumida em poucas palavras. Ela é o Evangelho da Água e do Espírito. Se depois de ouvir a palavra você entendê-la, estudá-la e descobrir a si mesmo ao longo dela, o Senhor virá até você. Se você sabe e crê que Jesus levou todos os seus pecados e os expiou a todos com o batismo e a cruz, você pode então encontrar o Senhor. Você pode até pensar: como é possível meras criaturas encontrar a Deus? Se nós encontrarmos o Senhor por meio do Evangelho da Água e do Espírito, na mesma hora nós o entenderemos e exclamaremos: é isso mesmo. Entretanto, é difícil para aqueles que não têm um coração receber esse amor de Deus tão especial. Muitos bebês nascem a todo momento. Mas existe alguém que pode encontrar o Deus Criador de todo o universo dessa maneira? Não, não existe ninguém que possa encontrá-lo por si mesmo. Então, a resposta correta é que o Senhor me encontrou. E a fim de me encontrar, o Senhor veio a este mundo no corpo carnal como o meu. Ele levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado por João Batista. Quando morreu na cruz, ele foi condenado por causa de todos os nossos pecados em nosso lugar. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Através desses atos de justiça, o Senhor encontrou você e a mim. Foi assim que nós recebemos a salvação dos nossos pecados.
Eu me coloco diante de vocês como um pastor que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Embora eu seja imperfeito em muitas áreas, meu mais sincero desejo é levar todas as pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor a conhecer a Deus e o Jesus que eu conheci. Eu não sou alguém especial. Eu sou como um guia turístico. Aqueles que encontraram o Senhor pela fé no Evangelho da Água e do Espírito são os pregadores do Evangelho que guiam outras pessoas a Jesus, como fazem os guias turísticos. Se nós queremos ser bons guias espirituais, nós precisamos crer no Evangelho da Água e do Espírito e receber o devido preparo espiritual. Por mais que alguém seja habilidoso, se ele não souber o que faz um guia e não conhecer as atrações turísticas, ele não poderá ser um guia turístico. Por essa razão, antes de tudo, temos que conhecer bem o Evangelho da Água e do Espírito. Eu pude me achegar a Deus porque primeiro eu encontrei o Evangelho da Água e do Espírito. E eu só pude encontrar o Senhor porque Ele decidiu me encontrar através do Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor me cobriu com seu amor só porque Ele me amou primeiro. Eu estou buscando anunciar no mundo inteiro esse amor de Deus porque eu fui coberto por Ele. Da mesma forma, pelo fato de tê-lo encontrado, eu estou tentando guiar vocês a Ele para apresentá-lo a vocês. Eu sou grato ao Senhor por ter me encontrado e por isso eu me sinto feliz quando Ele também os encontra. O meu desejo através desses sermões é que todos vocês saibam como devemos nos sentir gratos e honrados pelo Senhor ter nos encontrado. Eu também tenho certeza que somos um só coração, já que todos nós nascemos do Evangelho da Água e do Espírito. A verdade do Evangelho da Água e do Espírito é a base para a salvação de todos os pecadores. Se perdermos a fé nessa verdade, nós não poderemos encontrar o Senhor. Se algum de vocês não crer no Evangelho da Água e do Espírito, ele será enganado pelos falsos pastores e sua alma será roubada, assim como seu dinheiro. Ainda há alguém entre vocês que tem pecado no coração? Como é que você pode dizer que você aceitou Jesus como seu Salvador em seu coração, já que os pecados que há nele ainda estão intactos, pois você ainda não conhece o Evangelho da Água e do Espírito? Que outra verdade há além do Evangelho da Água e do Espírito pela qual você pode encontrar Jesus e receber a salvação? Essa certeza tola que você tem que nascer de novo sem crer corretamente no Evangelho da Água e do Espírito vai te levar ao inferno. É por isso que nós temos que estar tocando frequentemente a trombeta da salvação para que todos neste mundo possam ouvir a verdade do Evangelho e sejam salvos do pecado. Já que estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito fielmente às pessoas, se elas não quiserem ouvi-lo e por isso não encontrarem o Senhor e não receberem a salvação eterna, a culpa será delas. Nós devemos amar, agradecer, crer, glorificar a Deus todos os dias da nossa vida. Nós temos que compartilhar o que recebemos. E já que o Senhor nos encontrou, também temos que pregar o Evangelho da Água e do Espírito e apresentar Deus àqueles que não o conhecem para que eles também possam encontrá-lo. É isso que nós, os justos, temos que fazer. O Senhor nos livrou de todos os nossos pecados. Por isso devemos viver louvando ao Senhor e dando graças a Ele.